Pai querido, em meio ao turbilhão da vida, nos reunimos diante de Ti, reconhecendo a vastidão de Tua glória e a profundidade de Tua sabedoria. Como Jó, muitas vezes nos encontramos em situações que parecem sem sentido, enfrentando dores e provações que nos abalam. Pedimos que, assim como o Senhor falou no redemoinho, Tu fales aos nossos corações, trazendo consolo, clareza e esperança. Te agradecemos por Tua fidelidade, mesmo quando as tempestades nos cercam e o silêncio parece reinar. Que possamos, tal como Jó, nos prostrar em adoração, mesmo em meio à dor. Ajuda-nos a entender que a verdadeira fé não reside em respostas, mas no reconhecimento de que Tu és soberano e que mesmo em nossos momentos mais sombrios, estás em controle. Senhor, traz luz a nossos caminhos, fortalece nossa confiança em Ti e permite que possamos ouvir Tua voz em meio ao redemoinho das dificuldades. Que possamos aprender a entregar nossas ansiedades e a confiar que no relógio perfeito de Tua providência, todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Cobrimos, ó Deus, aqueles que estão sofrendo e lutando, que possam conhecer Tua presença, mesmo quando não conseguem entender os porquês da vida. Que eles sintam Tua paz, que excede todo entendimento, e que se lembrem das promessas que nos dás, mesmo nas tribulações. Deus de amor, Te pedimos que nos ajudes a permanecer firmes, a estar atentos à Tua voz e a nos rendermos completamente à Tua vontade. Que nossas almas encontrem descanso em Ti, que sabemos que Tua graça é suficiente para nos sustentar. Envolva-nos em Teu amor e proteção, hoje e sempre. Que a esperança brote em nossos corações e que, através de cada desafio, possamos nos aproximar mais de Ti, transformando nossas dores em testemunhos de fé. Que a Tua bênção nos acompanhe e que possamos, através dos redemoinhos, experimentar o doce consolo de Sua presença. Em nome de Jesus, amém. À medida que a oração ecoava pelo ar, uma brisa pesada se levantou, deixando um presságio no ambiente. O céu, antes claro, cobriu-se de nuvens escuras, como se respondesse ao anseio daquelas almas por uma conexão mais profunda com o divino. As árvores, balançando violentamente, pareciam murmurar segredos antigos, uma comunicação que os atentos podiam quase discernir. Maria, uma das congregantes, sentiu seu coração acelerar. Ela lembrava-se das histórias de seu avô, que falava da voz do Senhor ressoando nos relâmpagos e trovões. Senhor, sussurrou, seja a Tua voz conhecida entre nós nesta hora sombria. Mal terminou a frase e um trovão soou, reverberando como um chamado. As mãos das pessoas ao seu lado se apertaram, uma união involuntária de esperança, medo e expectativa. À distância, na colina onde sempre se reuniam para adorar, as nuvens pareciam formar uma espiral. Um curioso brilho começou a emanar do centro daquelas nuvens, como um portal entre dois mundos. O vento aumentou de intensidade, trazendo um cheiro de terra molhada e algo mais. A promissora e aterradora sensação de um mistério prestes a ser revelado. E nesse instante, um relâmpago iluminou o céu, revelando algo que parecia uma figura espectral envolvida em luz, mas coberta por sombras. Os membros da congregação, tomados pela curiosidade e temor, começaram a se mover lentamente em direção à colina. A sensação de que estavam sendo atraídos por uma força além da compreensão era inegável. As palavras de incentivo de seu pastor reverberavam em suas mentes. A verdadeira fé exige coragem. Conforme se aproximavam, o fenômeno começou a tomar forma. Era uma configuração que remetia ao altar ancestral, mas algo estava fundamentalmente errado.
estava coberto de ervas daninhas e flores murchas, como se o tempo tivesse congelado ali, condenando aquele lugar à sombra eterna. E no centro, uma taça cintilante, posta sobre o altar, refletia um brilho gélido e encantador. Vinde e vede. A voz de Maria emergiu da multidão, quase como um eco do que poderia ser ouvido através do tempo. Mas, quando se aproximaram, a taça parecia sussurrar segredos em uma língua antiga que, mesmo entre murmúrios, ressoava na profundidade de suas almas. A voz, no redemoinho, está prestes a falar. O murmúrio pulsava, e a atmosfera ficou carregada de uma energia assustadora. Mas então, o trovão ribombou mais uma vez, muito mais próximo agora, enquanto um furor de vento cercou a congregação, fazendo a terra tremer sob seus pés. O pânico começou a crescer, e alguns se perguntaram se deveriam recuar. Outros, fortalecidos pela determinação, avançaram para ouvir a voz. E então, o silêncio. Um silêncio insondável, que precedeu a revelação. De repente, uma voz profunda e ressonante, que parecia vir de toda parte e de nenhum lugar ao mesmo tempo, cortou o ar carregado. Por que clamas a mim? Onde estavas quando assentei os fundamentos da terra? Quando traçava os limites dos mares? As palavras pairaram no ar, carregadas de poder, questionando e desafiando ao mesmo tempo. A congregação, agora unida em um coletivo de temor e reverência, prostrou-se, percebendo a magnitude da presença que estava ali. Mas enquanto se entregavam a este momento, a terra sob eles começou a rachar, e a taça no altar emitiu uma luz pulsante, arrastando-se lentamente para a frente, como se buscasse algo ou alguém. Vós, que buscais a verdade, preparem-se para enfrentá-la, pois o redemoinho traz não apenas a voz, mas também o juízo. E neste momento, uma onda escura subiu do solo, erguendo-se como uma sombra voraz. Ela deslizava, girando cada vez mais rápido, muito parecida com uma tempestade, absorvendo toda a luz ao redor. As almas ali reunidas sentiram a flecha do terror atravessá-las. Perceberam que a resposta que buscavam não era de conforto, mas de verdade nua e crua. E esta verdade vinha com um custo. A princípio, os rostos se contorceram em desespero e incredulidade, mas a luz da taça continuou a brilhar, uma luz que parecia transcender o terror. E assim foram confrontados não apenas com a essência sagrada, mas também com suas próprias falhas, suas dúvidas, seus medos ocultos. A energia os envolveu, tornando cada um deles um espelho do que buscavam, refletindo suas sombras e suas virtudes. A voz continuou a ressoar, entregando uma sabedoria terrível. É na escuridão que a verdadeira luz brilha. É na dor que a cura se revela. Diante de toda essa revelação, a congregação compreendeu que não era apenas uma questão de dor e perda, mas de aprendizagem e transformação. No entanto, no último momento, antes que o exterior consumisse aquele espaço, uma intensidade insuportável os envolveu, e em segundos, tudo o que restou foi um eco distante da voz, enquanto o redemoinho dissipava as esperanças e os sonhos, deixando apenas um silêncio inquietante por trás. E assim, na calmaria que se seguiu, a colina permanecia desolada, guardando o enigma do que ocorreu ali. E de alguma forma, a resposta que buscavam restava à mercê de todos aqueles que se atreveriam a escutar novamente. Uma inquietante consciência os acompanhou, pois o que restava não era somente fé, mas um vislumbre do temor indescritível que aguarda no redemoinho da vida.